Oi, gente, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo. Eu sou a Ariane, membro da nossa comunidade do amor, e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre os estudos da semana, dos dias 17 até o dia 23, agora em novembro. E aí, o assunto dessa semana, ele mexe muito com o que a gente entende sobre a nossa vida e a nossa vida no reino. Tem a ver com o fato da gente acreditar se tudo que a gente faz pelo nosso próprio esforço tem valor, ou se na verdade o trabalho é todo do Senhor Jesus. E como a gente se comporta e percebe a vida a partir desse tipo de percepção. A figura central do estudo dessa semana é o rei Davi. Um homem cuja história a gente conhece, um homem que a Bíblia vai dizer que foi o homem segundo o coração de Deus, mas que, independentemente disso, nunca esteve, assim, isento de acabar cometendo erros, assim como eu e você cometemos. Mas, apesar de todos os erros que Davi cometeu, e veja bem, né, Davi esteve envolvido numa trama, né, dentre muitos erros que ele cometeu como ser humano, ele esteve envolvido numa trama muito feia, né, muito cruel, onde ele se apaixonou por uma mulher e a fim de tê-la para si, conseguiu tramar para que o próprio esposo dela, de alguma maneira ali, ficasse numa situação em que perdesse a sua vida, né? Ele sofreu muitas consequências, né? Muitas consequências por conta desse erro que ele cometeu e de outros erros também. Mas, apesar disso tudo, Davi nunca deixou de ter um coração voltado para o Senhor. E o próprio Deus reconheceu isso. Apesar dos erros de Davi, quando a gente para olhar toda a trajetória de vida dele, a gente percebe um homem que teve um coração quebrantado e uma vida dedicada. E Davi sempre fez questão de deixar claro que tudo que ele era, tudo que ele tinha e tudo que ele fazia era por ser aquele que amava o Senhor, para tentar dar glória ao nome de Deus. E aí, quando a gente olha para Davi, mesmo nos seus últimos dias de vida, a gente consegue perceber que ele foi um homem que enxergou a ação do Senhor em cada dia da sua vida. Se a gente parar para pensar, Davi, assim como eu e você, no início da sua caminhada, não enfrentou apenas caminhos tranquilos, fáceis de serem trilhados. Quando Samuel procura a família de Davi, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas o pai dele, de todos os filhos, Davi acabou sendo aquele que não foi o preferido, né, para ser apresentado, muito pelo contrário. De todos os filhos, Davi foi aquele que foi deixado de lado. Aí a gente pode pensar em duas alternativas, né? Será que Davi, na época em que era um menino muito jovem, né, um adolescente, um pré-adolescente, será que ele foi deixado de lado porque o pai esqueceu dele, por ser o caçula, né, esqueceu que ele estava ali naquela dinâmica e poderia ser um pretendente a rei? Ou será que, na verdade, o pai de Davi, quando pensava nele, achava que certamente, dentre todos os filhos, a probabilidade de Davi ser alguém escolhido para aquela função que Samuel procurava seria nula, na verdade, substituir o rei Saul. Então, quando a gente para pensar nisso, a gente consegue perceber que Davi, desde a idade mais jovem possível, enfrentou um desafio. E qual foi esse desafio que Davi enfrentou? Ter um pai que não conseguia enxergar nele um valor suficiente para ser eleito, né, para algo tão importante, tão representativo. Acontece, gente, que Davi poderia usar essa experiência dele para se vangloriar ao longo da caminhada, né? Ter sido eleito, ter passado por situações muito difíceis nas mãos de Saul, mas ter saído vitorioso ao longo do processo, ter se tornado de fato rei, ter governado Israel, uma nação tão importante, tão forte. Mas Davi não se mostrava, né, um homem que confiava na própria força.
todas as oportunidades que ele teve, ele deixou bem claro o crédito que ele dava de tudo aquilo que ele conquistou ter sido vindo pela força do Senhor. Davi não conseguiu ser escolhido, ser eleito, ser preparado. Ele não, para ser rei, né? Ele não acreditou o fato de ter vencido Saul, apesar de todas as perseguições que sofreu. Nada disso ele colocou na própria conta. Por ter qualidades, por ser forte, por ser corajoso, mas ele acreditava todos os feitos que ele conseguia alcançar a partir da força do Senhor, a partir da bondade, da misericórdia e da graça que Deus estendia sobre a vida dele. E é isso que acontece com a gente também. Apesar de todas as nossas fragilidades, as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, a gente consegue perceber a mão do Senhor estendida sobre nós a cada manhã que a gente se levanta, a cada desafio que a gente enfrenta. E é só a graça e essa misericórdia de Deus que permitem que a gente possa se aproximar dele. Essa proximidade com o Senhor é o que nos possibilita enfrentar os desafios que a vida propõe pra gente em todos os momentos. Você, eu, todos nós, nossos pastores, as pessoas que estão próximas da gente, os nossos líderes de célula, os nossos amigos, os nossos familiares. Todos nós enfrentamos nossas próprias lutas, batalhas, os desafios que a gente precisa viver a cada dia. Mas a grande diferença daqueles que caminham com o Senhor e aqueles que ainda não o conhecem é a forma como a gente consegue enfrentar e caminhar, levando a vida de uma maneira esperançosa. Tudo aquilo que a gente produz no nosso dia a dia, mesmo nos momentos de desespero, nos momentos em que a gente fica enfraquecido, tudo isso a gente consegue enfrentar junto com a graça de Deus, com a companhia do Espírito Santo, que é aquele que habita em nós, que nos consola. E no momento de intimidade com o Senhor, Ele nos alimenta, nos fortalece para viver os desafios que Ele nos apresenta. Se a vida cristã não é feita só de um mar de rosas, a gente também não pode dizer que ela é feita apenas de lutas e choros, não é verdade? O Senhor nos dá muitos momentos de vitória. Vitória que não serve pra gente se vangloriar, mas que serve pra gente engrandecer o nome do Senhor. Para pensar um pouquinho. Se hoje fosse o seu último dia de vida, será que a gente poderia lembrar de você, né? As pessoas que te conhecem lembrariam de você pelos seus feitos, onde você acreditava tudo para si mesmo? Ou será que a sua maior marca, o seu maior legado nessa vida seria sempre exaltar o nome do Senhor? Será que você sempre se lembra, né, de honrar a Deus, de demonstrar que aquilo que você conquistou veio dele? Essa é uma coisa pra gente pensar. Aproximar-se de Deus não foi algo que aconteceu porque Davi era muito bondoso, mas porque Deus estendeu misericórdia sobre a vida dele. E quando a gente se aproxima do Senhor, Ele derrama essa graça, essa sabedoria que a gente precisa para caminhar. E Ele também nos enche de propósitos. Davi entendia que o propósito dele era governar, porque ele foi eleito por Deus. Quando eu falo de ser eleito, né, a gente acaba pensando muito na nossa perspectiva contemporânea de ser eleito, de eleição. Quando a gente fala desse voto, não é um voto democrático. Davi não foi votado pelo povo, não foi eleito pelo povo, mas ele foi eleito, escolhido pelo próprio Senhor, porque o Senhor tinha um propósito na vida dele, assim como Ele tem um propósito na nossa vida. Por isso que o trabalho não é nosso, a honra não é nossa, o mérito não é nosso, o trabalho é do Senhor, a honra, o mérito, o louvor são todos deles. Por isso, quando a gente se dedica a fazer qualquer coisa, seja o que for, qualquer função, qualquer papel, cônjuge, pai, mãe, filho, esposa, marido, profissional, aluno, a gente precisa fazer tudo com muito esmero, muito cuidado e dedicação para a honra e glória do nome do Senhor. E era isso que o rei Davi também fazia. Quando a gente se dedica, se entrega ao Senhor, quando a gente se dedica no jejum, na prática do jejum, na prática da oração,
na leitura das Escrituras, numa vida devocional, o Senhor vai revelando pra gente quais são os caminhos que Ele quer que a gente percorra. E nesse processo de intimidade com Ele, a gente vai percebendo qual é o nosso propósito e até que ponto a gente consegue caminhar e a partir de que momento, na verdade, é quando o Senhor age através de nós. Tem uma coisa muito interessante lá em 2 Samuel 7, nos versículos 8 e 9, que o Senhor diz o seguinte, né? Ele mostra que Ele tirou Davi de determinadas situações, que Ele sempre esteve com Davi, que Ele faria muito mais. Então, o Senhor quer mostrar pra gente, nesse momento, que é Ele quem age na nossa vida e através de nós. E qual é o propósito da sua vida? Viver para você mesmo? Ou ter uma vida dedicada ao Senhor para impactar outras pessoas, impactar outras vidas, se deixar ser usado? Qual é o tipo de legado que você quer deixar? O legado do rei Davi foi de ser o homem segundo o coração de Deus. E você? Qual é o legado que você quer deixar? Como você quer ser lembrado? Eu espero ser lembrada como alguém que viveu amando ao Senhor e que pôde de alguma forma impactar a vida de outras pessoas. Mas isso só é possível, só vai acontecer comigo se eu entender que o trabalho não é meu. O trabalho é todo do Senhor. A ação é do Espírito Santo. E o que eu tenho que fazer é não deixar com que isso seja atrapalhado, né? É não atrapalhar pelas minhas atitudes. E tudo aquilo que eu fizer precisa servir para honrar e glorificar o nome do Senhor. Dessa forma, eu posso ter uma vida cujos princípios, cujos objetivos vão seguir aquilo que o Senhor espera de mim. E é isso que eu espero que você também faça, para a gente caminhar junto, se fortalecendo como corpo de Cristo e vivendo os propósitos do Senhor para a nossa vida. Você quer ser lembrado de que maneira? Um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, assim como o rei Davi, que aquém de toda a situação, apesar de todas as expectativas, apesar do próprio pai não esperar tanto assim dele, o Senhor fez na vida dele. O Senhor pode fazer na sua vida, através da sua vida, através da minha vida, para impactar outras pessoas que precisam ser alcançadas por Ele. É isso que você espera? É o que eu quero. Amém? Então aproveita esse tempo com a sua célula para conversar sobre esses assuntos e se lembrar que tudo é feito por Ele, para a glória dele. Amém? Um beijo, até a próxima.